Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Bíblia em Foco, o seu programa das Sagradas Escrituras. Com a graça de Deus, nós estaremos dando continuidade ao estudo da inspiração da Bíblia. Vemos na aula passada algumas características iniciais, o significado da palavra inspiração, e hoje nós estaremos vendo 3 características da inspiração da Bíblia Sagrada. Amanhã, quarta-feira, veremos mais 2 características e assim encerraremos esse primeiro módulo de Bibliologia. Quarta-feira também, dia 8, como já avisamos, estaremos em uma live com o pastor Israel Trota e você é o nosso convidado especial. Pois bem, querido, a primeira característica que queremos destacar nesta oportunidade da inspiração da Bíblia é que ela possui uma inspiração divina, não apenas humana, como você pode acompanhar aí no slide. O modernista alega que a palavra de Deus, como os demais clássicos da literatura, foi escrita por homens detentores de uma mente brilhante, como por exemplo Einstein, Platão, Sócrates ou Shakespeare. Para eles, para os modernistas, é claro, a inspiração é algo meramente natural. Essa teoria rouba a palavra inspiração todo o seu significado e não combina com o caráter especial, divino e único da Bíblia. Se fosse como essa teoria afirma, Gamaliel e tantos outros referenciais do mundo bíblico antigo deveriam ter sido escolhidos por Deus para essa tarefa, coisa que, é claro, não aconteceu. Os escritores bíblicos jamais foram escolhidos pelo critério da sabedoria humana. Isto porque Deus nunca esteve à procura de pensadores acima da média. Deus não se impressiona com mentes privilegiadas, mas sim com corações quebrantados. Porque um cristão de joelhos vê mais que um filósofo na ponta dos seus pés. Também vale destacar que, em sua maioria, os escritores bíblicos eram pessoas simples. É claro que Deus chamou homens capacitados com mentes brilhantes, como o caso de Paulo, Moisés e outros, mas em sua maioria os escritores bíblicos eram pessoas das mais variadas camadas sociais, pessoas simples. E eu pergunto neste vídeo ao nosso amigo modernista que está assistindo: se a inspiração da Bíblia dependesse de pessoas tão inteligentes, o que dizer de Davi, que surgiu sendo ainda um pastor, e o Senhor o escolheu? O que dizer dos agricultores Miqueias e Naum, do boiadeiro e cultivador Amós, dos pescadores Pedro e João? O propósito deles nunca foi produzir literatura humana, mas sim foram inspirados por Deus para registrarem seus desígnios. A segunda característica que queremos destacar da inspiração da Bíblia é que ela recebeu uma inspiração única e não comum. Acompanhe comigo no slide. Há quem confunda inspiração com esclarecimento e defende a ideia que a inspiração dos escritores bíblicos é a mesma que vem sobre nós durante nossos momentos com Deus, devocionais ou até mesmo quando pregamos ou cantamos. Acreditar desta forma constitui um grande erro, pois o esclarecimento ou a inspiração comum é a influência do Espírito Santo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e em Mateus capítulo 16, versículo 17. A inspiração comum ou o esclarecimento que temos hoje admite gradação, ou seja, o Espírito Santo, como dissemos aqui, ele concede maior percepção espiritual na medida correspondente à consagração de cada um em particular. Diferente, é claro, de nós, os escritores bíblicos não admitem graus. Ou eles eram de fato inspirados ou não eram inspirados por Deus. Sabemos, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que às vezes os profetas recebiam verdades por inspiração
e lhes era negado o esclarecimento necessário à sua compreensão dessas mensagens que eles recebiam. O Espírito Santo muitas vezes inspirou-lhes as palavras, mas não achou por bem conceder-lhes a compreensão de seus significados. Podemos descrever aqui Caifás como sendo o veículo de uma mensagem inspirada, se bem é claro de forma inconsciente, apesar de ele não estar pensando em Deus naquele momento. Nesse momento, nesse caso, ele foi inspirado, mas não esclarecido, conforme está no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 49 ao versículo 52. Além disso, o esclarecimento que recebemos hoje pode não ser temporário, como está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Essa inspiração comum, ou esclarecimento, ele permanece em nós como presente divino. Já a inspiração dos escritores bíblicos foi única e ela era intermitente, como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E a terceira característica da inspiração da Bíblia é que ela é viva e não mecânica. A inspiração, a palavra inspiração, exclui o sentido de ação meramente mecânica. Deus não falou pelos homens como quem fala por um alto-falante. Antes, o Espírito de Deus usou as faculdades mentais daqueles homens, produzindo uma mensagem perfeitamente divina, mas que conservava os traços da personalidade do autor. Apoiar que a inspiração da Bíblia é algo mecânico é transformar os escritores bíblicos em máquinas. É fazer deles robôs que escreveram programados e destituídos de raciocínio próprio. Insinua que Deus suprimiu a personalidade dos escritores. Essa teoria da inspiração mecânica assegura que durante o processo do registro da mensagem, o escritor ficava em transe, chegando a apresentar certa semelhança com uma psicografia espírita cujo método de funcionamento é mecânico. Porém, a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é tão perfeita que ela não é mecânica, mas ela é viva. É importante destacar que houve uma participação divina e humana na inspiração da Bíblia. No que tange que Deus nada fez a não ser pelo homem. O homem nada fez a não ser por Deus. É Deus quem fala no homem. É Deus quem fala pelo homem. É Deus quem fala como homem. É Deus quem fala a favor do homem. Porém, o fato de haver essa cooperação divina e humana na produção de uma mensagem inspirada é bastante conhecida. Mas como se processa essa cooperação é mais difícil de explicar. Veja bem, se o entrosamento entre a mente e o corpo já é um mistério demasiado grande mesmo para um homem mais sábio do mundo, quanto mais não é o entrosamento do Espírito de Deus e o Espírito do homem. O que cabe a nós é abraçar com fé a convicção que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. E é uma inspiração, como vimos na primeira característica, divina, não apenas humana, uma inspiração única e não apenas comum, e uma inspiração viva, não apenas mecânica. E esta foi mais uma aula do nosso programa Bíblia em Foco. Não perca a aula de amanhã, porque estaremos aqui respondendo algumas perguntas e provando a você que a Bíblia é, em sua totalidade, a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo no nosso próximo encontro amanhã, quarta-feira, na última aula de Bibliologia e também à noite na live e também com o resultado dos sorteios. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos juntos aprender mais da Bíblia e fundamentar melhor as nossas ideias no programa Bíblia em Foco, o seu programa das Sagradas Escrituras.